Então eu terminei falando da nossa dificuldade de dar, mas ao mesmo tempo do desejo que temos de ser achados, encontrados como adoradores extravagantes, né? E falei para vocês da nossa natureza caída. Jesus falou em Mateus 16, 23, falou inclusive com Pedro, não sei se vocês lembram lá, né? Saia da minha frente, Satanás, você para mim uma pedra de tropeço, porque você não leva em consideração, você não vê, não cogita das coisas de Deus, você não vê como Deus vê, mas você cogita das coisas dos homens, né? Isso também você encontra lá em 1 Samuel 16, 7, quando Deus falou com o próprio profeta Samuel, que ele enxergava, ele via, estava vendo pelo menos como um ser humano, né? Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Mas se você falar, vamos para o coração, eu vou dizer, não é natural para nós darmos. Não é natural para nós, a começar por mim. Não é natural. Não faz parte da minha natureza dar. Não faz. Se você perguntar assim em algum momento, como é que vocês chegaram a dar uma coisa tão valiosa para você? Depois disso a gente já deu carro, a gente ficou livre. Mas assim, a primeira luta é com você mesmo. Isso fala de confiança, tua confiança, porque tu fica muito preocupado com os teus bens. É teu, aí tu, meu Deus, e se faltar. E medo, em geral, constrói ídolos. É o que está escrito. Depois eu posso mostrar isso para vocês também. Agora, olha que coisa interessante. Ao contrário de nós, é Deus. Deus é, por natureza, doador. Quando diz amém? Deus é doador, rapaz. É impressionante que o amor dá. O amor já começa a dar. A essência dele é amor, então a natureza dele é dar. Esse é um dos conflitos nossos, quando a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo chega e se deixar o Espírito Santo sai dando. E a gente sai retendo. Então fica uma guerra. Tem até alguns irmãos que dizem, eu creio que Deus me falou sobre isso. Falou, se você pensar muito, você não dá. Mas por quê? Porque a tua carne vai te convencer que aquilo não é uma ideia de Deus. Aquilo ali foi tua emoção, não sei o quê. Então é muito desse nível, entendeu? Porque a carne vai dobrando, daqui a pouco, acabou. E você não consegue, né? O homem é carnal, egocêntrico, soberbo, egoísta. Essa é a natureza nossa. E a natureza de Deus. O que eu estou falando com vocês aqui, eu falei na reunião geral lá com os irmãos, e eu pensei de compartilhar com vocês, por quê? Porque eu podia ser mais detalhista. Coisa que eu não consegui ser numa reunião geral, que não dá para reunião geral dar tantos detalhes assim, né? Mas olha que coisa interessante, dinheiro fala do nosso coração. É um tema interior, não é um tema exterior, dinheiro, é interior. É interior. Essa coisa da posse é uma coisa interior. Eu li certa vez, irmãos, li mesmo, eu não posso garantir se é seguro, mas eu li, e alguém deve ter feito essa pesquisa, que 30% dos ensinos de Jesus o tema central era financeiro. E é verdade, quando você para para pensar, quanta coisa que Jesus ensinou e respondeu para as pessoas que passava pelo tema dinheiro. Parábolas que ele contou, mas muita coisa, 30%, gente, é muita coisa. Entendeu? E o que acontece, Fran? Quando a gente começa a viver no Espírito, a vida no Espírito ela vai corrigindo os nossos relacionamentos. Com Deus, conosco mesmo, com o próximo, com a família. O Espírito vai corrigindo. Com o sexo oposto, com o dinheiro. Aí o dinheiro entra também. O dinheiro entra também. Por quê? Porque o reino de Deus que está dentro de você, começa dentro de você. É o governo de Cristo. E ele sai do teu espírito para a tua alma. Porque a primeira área que o espírito quer ganhar é o teu ego. Então ele sai para quebrantar teu ego. Mas ele tem que manifestar, o reino se manifesta visivelmente. E aí, visivelmente, a pessoa começa a ver mudanças em você. E às vezes não são mudanças assim
de que você acerta sempre. Às vezes são mudanças de que você agora está mais humilde para pedir perdão dos seus erros. Coisa que não é. Você não era assim, agora é. Você não vai impressionar alguém. Eu vou falar a verdade, eu tenho até um testemunho, eu conto sempre esse testemunho, não vou contar agora. Mas às vezes a pessoa acha que vai impressionar outro se ele não errar nunca. E eu conheço a história de um homem que foi chave para ganhar a esposa no dia que ele errou. E olha que ele tentou ser aquele cara santarrão, mas no dia que ele perdeu a linha, pecou, se irou, aí a mulher, eu sabia que tu estava aí dentro, apareceu meu marido. Apareceu. Foi o dia que ele falou assim, cara, acabou. Todo meu testemunho se foi. Mas naquela noite foi a chave da conversão dela. E depois eu soube disso, conversando com ela. Mas o que tocou você? Ela, então, Franco, é que eu nunca vi meu marido pedir perdão. E depois daquela confusão toda, eu sabia que ele ia dormir na sala, mas eu esperava qualquer coisa. Nunca esperei ele entrar aqui e dizer perdão. Quando eu vi ele pedir perdão, eu falei, esse não é meu marido. Quem é esse cara? Meu marido é o outro, que desceu o barraco. Então, às vezes, a gente pensa assim que a gente vai impactar alguém com a nossa santidade, força. A gente impacta muitas vezes com a nossa fraqueza. E não tem nada mais parecido com Jesus do que ser manso e humilde de coração. Nada mais. Nada mais. Então, eu queria fazer um teste no teu coração. Posso fazer? Ou não? Posso ou não? Posso? Então, vamos refletir um pouquinho aqui. Como é que você vê o dinheiro que você administra? Aquele que está nas suas mãos, não aquele que você deu. Porque, às vezes, as pessoas são boas para avaliar o dinheiro que ela deu. Aí fica monitorando. O que vão gastar? Como fazer? Não, o que dá contigo? Como é que você vê esse dinheiro? Porque a maneira como você lida com o teu dinheiro também pode falar do reino de Deus na tua vida. Isso eu também li, achei muito interessante. Um irmão, um tempo eu li isso, não tem muito tempo, está na minha memória muito vivo. O cara dizia o seguinte, se eu olhar o extrato bancário do cartão de crédito de um discípulo de Jesus, eu sou capaz de dizer a relação que ele tem com Deus. Quanto dinheiro ele gasta para o prazer dele, com ele mesmo, com ele. E quanto dinheiro que envolve relacionamento, obra, discípulo. Quanto é com ele? Eu falei, cara, isso tem uma verdade. Você olha e diz assim, é verdade. É só pegar o extrato. Pega o cartão de crédito e você vê. Está lá a foto de quem é você. Ainda que teu discurso, mas aquela área ali, não. Jesus não reina ainda não. Né? Como é fácil gastar dinheiro consigo mesmo. Como é fácil. Me vem à mente aqui uma coisa, mas eu vou me lembrar daqui a pouquinho. Eu creio que se for do Espírito, a coisa volta de novo, tá? A coisa vem. Mas essa declaração desse amado é verdadeira. Você olha o extrato, você sabe como é a vida da pessoa. Há muitos anos a gente diz assim, os nossos recursos sustentam os nossos relacionamentos. A gente dizia isso assim, os nossos recursos sustentam os nossos relacionamentos. Mas quando você olha o cartão de crédito, você é capaz de ver quanto se gastou com relacionamento e quanto se gastou consigo mesmo. Consigo mesmo. Tem gente que é tão forte isso, tão forte, que a pessoa ela não gasta nem com as pessoas, nem com os entes queridos dela, não gasta. Ela só recebe é um negócio, parece um negócio sem fundo. Né? O dinheiro ele vai nos provando. Eu acho que vou contar essa história também para vocês. Eu não contei essa não, mas vou contar. Recebi lá em casa, como eu falei, se tem muito tempo aqui, a gente pode conversar, né? Recebi lá em casa um pastor, uma ocasião, ele pastoreou algumas grandes denominações e uma delas é muito forte no dinheiro, muito forte em pedir oferta.
Esse pastor estava passando necessidade. Ele estava cuidando de uma casa de recuperação em algum lugar. Ele foi em casa, a gente começou a ficar amigo, bate-papo, pá, aquela coisa todinha. E um certo dia, o Espírito Santo falou comigo claramente assim, dá uma oferta para ele. Eu peguei, pedi licença a ele, fui lá no meu escritóriozinho lá, peguei um talão de cheque e fiz uma oferta generosa, dobrei o talão de cheque, o cheque e coloquei no bolso dele. E ele fez a primeira coisa que eu jamais faria. O que ele fez? Eu não faria, mas ele abriu logo. Eu ficaria, meu Deus. Ele abriu, olhou, e quando ele olhou o cheque e gostou, ele começou a descrever tudo que ele ia fazer com o cheque. Tudo. Não, isso aqui, esse dinheiro para isso, para isso, para isso. Ele falou tudo. E quando ele terminou de falar, ia gastar tudo, ele ia faltar. Não ia dar. O que eu dei para ele não ia dar para tudo que ele estava querendo fazer, não. Mas eu depois, ele falou, e eu falei, você está na casa de recuperação, e vocês plantam lá? A gente planta, está desenvolvendo um monte de agricultura lá, tá? E ficou feliz, então, ficou alegrinho. O assunto mudou. Já. E aí, eu falei assim, mas quando vocês colhem, vocês comem tudo? Ele, não, a gente tem que ter semente para replantar, não sei o quê. Começou a me dar aula da agrícola. Eu falei, legal. Eu falei, engraçado, amado. Eu te dei essa oferta, você descreveu tudo o que ia fazer com esse dinheiro, que nem dá, e você não mencionou um minuto que você ia pegar uma parte desse dinheiro e ia entregar, ia semear de novo. Como é que você espera colher se você não semeia? A Bíblia diz que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Se você não semear nada, não colhe nada, pô. E aquilo que o homem semear, ele colhe, está escrito. Eu não precisava dar essa aula para ele. Porque ele era catedrático, ele era PhD, DD. Eu sou fiote perto dele. Fiotinho, entendeu? Ele era o cara, pô, eu sei, se eu falasse aqui a denominação que ele serviu, tu falava, que isso? Ficou anos lá, meu irmão. E era bom o negócio. O cara sabia pedir oferta, entendeu? Mas, amado, não entendeu nada. Sabe o cara que não entendeu nada? Nada. Esse dia eu vi um vídeo, eu não gosto disso, os caras mandam um vídeo, mas eu vi achando que era uma coisa, era outra. Um político falando, não, meu irmão, que negócio de trabalho quer, tem que trabalhar coisa nenhuma. Ah, mas Jesus falou lá que não sei o que. E aí começou a falar de Jesus fazendo apologia a ser vagabundo. Aí não tem que trabalhar mesmo. Cara, é trágico cômico. Eu falei, meu Deus, não entendeu nada que Jesus falou. Ele pegou um texto de Jesus e citou o texto de Jesus. Eu falei, meu Deus, o que ele fez com o texto? Matou, distorceu, negou. Horrível. Mas esse caso, deixa eu fazer uma declaração para você assim, ó, dinheiro quando chega para você, ele chega ou para resolver a falta, faltou, chegou o dinheiro, aleluia, eu estava precisando, Jesus, resolveu. Né? Porque ele, em geral, ou ele já é suficiente, né? Ou ele está excedendo, foi mais do que o que você, é mais do que o que você precisa passar o mês. Deixa eu te fazer uma pergunta, do teste ainda, tá? Pode não. Teu momento é de falta, teu momento é de abundância, ou teu momento é de suficiência? Não tem outro momento. Ou você está em falta de dinheiro, ou você tem dinheiro suficiente, ou você tem abundância de dinheiro. É assim ou não é? Ou falta, ou tem porque você precisa, ou tem muito, tem até excedendo. É assim ou não? Mas o que você faz com esse dinheiro que está na tua mão que excede? Você já viu que essas apostas, essas bets, têm alcançado a igreja? Já viu? Tem um monte de crente fazendo bet. Tem um montão. Mas eu vou fazer uma perguntinha do teste. Não sei se já aconteceu contigo. É uma plateia jovem, mas vou arriscar. Tá? É assim, aquele dinheiro que chegou nas suas mãos na hora em que você não esperava. Então você não contava com ele.
Você não contava com ele. Ele chegou na hora que você não esperava. Mas, vou te fazer a pergunta. Você semeou? Outra possibilidade. Você pagou suas dívidas? Ah, que pergunta. Não, Franco. Que pergunta absurda. Todo mundo paga suas dívidas quando vem dinheiro. Não, amado. Não. Lembra daquele músico que eu estava conversando com ele? Do Adoração Extravagante? Lembra? Falei assim, amado, se você recebesse uma grana preta agora, que ele está com problema de dívida, você pagaria as suas dívidas? Ele muito francamente disse, não. Falei, você conhece alguém que paga a dívida quando chega dinheiro que ele não estava esperando? Não. Olha, ele falou que não conhecia. O que as pessoas fazem em geral? Diz assim, não, eu vou negociar minha dívida, porque esse dinheiro eu preciso para outra coisa. Eu preciso comprar um iPhone 18. Ela pega o dinheiro e dirige o dinheiro para uma outra coisa que, de repente, não tem nada a ver, que não estava nem no radar dela. Mas a dívida está ali, a dívida está no radar, pô. Isso, inclusive, é o que gera muito conflito entre irmãos. O que é? Que conflito? Você empresta o dinheiro para o irmão não te paga e vai passear em Pôr da Folha. Estou zoando, ninguém passeia aqui. Mas vamos lá. Vai em Canidé, São Francisco, que tem um lugar lindo de passeio. Eu nunca fui, não, mas disse que tem um lugar aqui que é lindo, aqui pertinho. Diz que é uns cânions maravilhosos. Diz que é um lugar top. É isso mesmo, Fernandes? Eu não conheço, mas diz que é muito lindo. Mas assim, a pessoa, quando deve, ela é escrava da outra. E aí, quando você começa a gastar um dinheiro sem pagar quem você deve, o teu credor olha assim e fala assim, puxa. E nem quer saber se o tênis que você está usando, você ganhou. Ele vai dizer, poxa, lá, tênis novo, eu com meu velhinho aqui, ele novo. Aquela camisa top, nem quer saber se você ganhou. Ele vai fazer a conta, poxa, não me paga e está desfilando aqui de Nike. Aí começa toda aquela tribulação que você já conhece, e conflitos. Então, eu perguntei para esse amado, dinheiro quando chega, você paga? Chegou na tua mão, porque isso é um teste, tá, mano? Só estou testando, eu testei, eu falei com ele, você guardou o dinheiro, você pagou as tuas dívidas. 2 Coríntios 9, 6, 7, Paulo diz, isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu conversando com o irmão, outro dia, lá aqui no Nordeste, Recife, o irmão disse que ensinava isso para a igreja. Aí eu falei, mas o que é semear segundo o que propôs no coração? Qualquer valor, qualquer percentual. Eu falei, mas isso está tão abaixo dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus davam dízimo de tudo. Pô. Tu acha que tu vai ensinar os irmãos a dar 1%? A 2%? Jesus falou, se a tua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, em muito, você não vai ver o reino. Pô. Então é um tema altamente espiritual. Isso Jesus falando de dinheiro de novo, tá? Só citando, né? Tudo muda, irmãos. Vou falar 3 coisas para vocês sobre dinheiro. Preste atenção, pay attention. Tudo muda quando? Tudo muda quando eu vejo o dinheiro como Deus vê. Escreve, eu vejo o dinheiro como Deus vê. 2, não me deixo manipular ou ser constrangido por pessoas carnais e gananciosas. Por quê? Porque quando você começa a prosperar, e se você for uma pessoa generosa, vai colar sanguessuga e suas filhas perto de você e vai querer te manipular. E você não deve se deixar manipular. Seja generoso, seja bondoso, mas não se deixe manipular ou ser constrangido. Não deixe as pessoas arrancar de você o que Deus não está mandando você dar. Então, aprenda isso. Então. Aprende a ver como Deus vê
Não se deixe manipular e aprenda a dar com alegria. Se isso virar na tua vida, amados, eu te falo, tudo vai mudar no que diz respeito à prosperidade também na tua vida. Porque a vida próspera, abundante, amado, ela não é alcançada pelo acúmulo de bens. Você pode ter acúmulos de bens e não ter vida abundante. E eu falo com uma autoridade, porque eu conheço mais gente rica do que vocês. Aí eu me atrevo a dizer isso mesmo, que eu acho que eu digo de conhecer, não é de ver pelo YouTube, não, de me relacionar. Então eu conheço muito mais gente que tem bens do que vocês conhecem. Acho que no meu grupo, não sei, Rodrigo, eu conheço pouco, Rodrigo, mas a maioria das pessoas que conheço que tem bens, tem muito. Mas aquilo não é sinônimo de vida abundante. Vida abundante é outra coisa, entendeu? Vida abundante é transcendente a tudo isso aí. Mas eu, mesmo com esses irmãos, eu busco compartilhar a fé na palavra, no que Deus fala. E aqui eu quero ler com vocês a visão de Deus sobre dinheiro, por exemplo. 2 pedidos aqui, 2 orações, Provérbios 30, 7 e 9. 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido. Antes que eu morra, tá? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha eu a furtar e profane o nome de Deus. Então, numa visão bíblica, a melhor condição não é faltar e nem acumular bens. É a melhor condição. É a suficiência. Ter o suficiente. É o que está aqui e o apóstolo vai dizer, tendo que comer, beber, vestir, se dê por satisfeito. Não conformado, satisfeito. Agora, olha o que a Bíblia vai falar sobre riqueza. Provérbios 23, 4 e 5. Isso aqui, eu sei que tem um monte de gente que pira quando lê isso aqui. Não se fadigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Então, como é que Deus vê a riqueza? Como nada. Não é nada. Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Um dos caras mais ricos do Brasil nos últimos anos perdeu tudo numa tacada só. Lembra daquele empresário Eike Batista? Até o cabelo foi embora, porra. Rasparam na cadeira. Cara, no momento tem dinheiro, no outro momento tem... É muito instável, irmãos. Mas a pessoa pode perder dinheiro, nem é por má administração, ela pode perder dinheiro por causa de guerra, por causa de uma praga, por causa de uma tragédia, um terremoto grande, pode derrubar, perder tudo que tem. Porque tem seguro que não cobre acidentes naturais da natureza, tsunami, terremoto, não cobre. E aí o cara, tudo que ele tem lá segurado, coisa e tal, pode perder numa tacada só. Ele pode acordar rico e dormir pobre. Foi o que levou muita gente, no início do século passado, a se matar, quando houve a quebra das bolsas lá. Oi? 29, em 29. Porque muitos acordaram, foram dormir numa condição, acordaram em outra condição. O que Eclesiastes vai dizer? 5, 10 e 12. Quem ama o dinheiro jamais se fartará do dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Olha que coisa terrível. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Nunca. Também isso é vaidade. E vai embora. Eu li um livro, acho que é o melhor livro que eu li sobre dinheiro da minha vida, chamado Nunca o Suficiente. Nunca o Suficiente. Eu acho que esse livro, inclusive, não é fácil achar em livrarias, porque quando a coisa é muito boa,
parece que não se propaga, cara. Eu fico assim, pensando. Não, nós temos porque nós começamos a vender esse livro. O autor é um escocês, foi traduzido por um missionário americano lá em Minas, que veio para o Brasil e tal. Ele resolveu publicar o livro. Eu li uma vez, eu falei, meu Deus, que livro fantástico. Livro bom demais. Não tem nada melhor do que esse livro para falar sobre dinheiro. Franco, por que o dinheiro é tão forte na vida das pessoas? Porque o dinheiro, o demônio que está por trás do dinheiro, chamado Mamon, ele se coloca numa condição assim muito... olha, inclusive é o único demônio que é chamado assim de um opositor direto a Deus. Você não pode servir a Deus e a Mamon, a riqueza. Não pode servir os dois. Por que ele é tão opulento? Porque o dinheiro, em geral, a riqueza, ela oferece as mesmas coisas que Deus, em alguns aspectos. Assim. Oferece, né? Saúde, quem tem dinheiro. Aí tem gente que acredita que quem tem dinheiro tem saúde. Não, se você tiver dinheiro, tu vai viver mais. Então tem que ter dinheiro. Você vai ser mais feliz se tiver dinheiro. Aí começa a ter uma percepção equivocada do dinheiro. Porque a pessoa acredita em coisas que Deus não vê diferente. Vê diferente. Ele vai. Então ela começa a vender. E tem coisa que o dinheiro alcança. Quer ver Eclesiastes 7,12? Olha o que ele vai dizer. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Olha que coisa interessante. Que a sabedoria protege você como o teu dinheiro te protege. Porque o dinheiro tem olha a força do dinheiro. Só que a diferença, ele também fala da diferença. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O que ele está dizendo? Que o dinheiro arranca a vida do seu possuidor. Dá segurança para você, tu vai para um condomínio fechado, vai botar guarda, o dinheiro te dá isso, tá bom, mas te rouba a vida. A sabedoria, ao contrário de ela, te dá a vida. Te dá. A pessoa sábia, ela vive diferente. O dinheiro suga a nossa alma, suga a nossa vida. É que é real. Claro, a maioria não acredita, né? Mas é só você ver, por exemplo, a ansiedade. Como a ansiedade está relacionada a dinheiro. Quando Jesus fala de ansiedade, o tema é dinheiro de novo. Lembra lá do verso 24, capítulo 6 de Mateus, vai do 24 até o 34, mas Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. O tema é dinheiro ali, gente. Ele está falando que aquela ansiedade toda é porque as pessoas, uns querem ficar ricos e outros estão com medo de ficar pobres. Um querendo ficar rico e outro com medo da pobreza, preocupação, né? Aí depois você pode ler, amados, tá? Você vai ver, porque o contexto é o seguinte, o versículo 24, primeiro, vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Por isso, digo a vocês, não ande ansioso. Por isso, não fique ansioso. Por isso, não fique ansioso. Aí ele vai falar da ansiedade, conectado diretamente à questão financeira. As preocupações. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Aí começa a sugar a tua alma. Sugar a tua alma. E Jesus termina o último versículo dizendo, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não fique ansioso por nada. Então, ele vai dizer, não ame as riquezas e não tenha medo da pobreza. É isso que ele está dizendo. Ele está respondendo aquela oração lá do sábio, dos provérbios. Eu vou te dar o que você precisa. Não ame riqueza, porque tu vai cair em armadilhas. Se Deus quiser te fazer rico, Ele faz. E não tenha medo da pobreza. Deus não vai deixar você padecer.
Foca no Senhor. Amém ou não? Amém? O dinheiro prova tanto, nosso coração prova tanto. Eu lembro de um irmão que ele um dia me procurou e falou assim: pô, Franco, lá no começo da minha jornada com Cristo, ele falou assim: pô, cara, eu tenho maior dificuldade de entregar a primícia. Eu falei: por quê, filho? Ele falou: ganho muito. E se eu conhecesse essa piada, eu teria contado para ele, mas eu não sei se é uma piada, se é uma real, mas o pastor disse uma vez que um irmão procurou ele e falou: cara, pastor, me ajuda aqui, ore por mim. Por quê, filho? Não, eu quando ganhava, é um pastor americano, ele falou assim: quando eu ganhava $1.000 por mês, eu entregava bem minhas primícias, aí passei a ganhar 2.000, eu entregava ainda com 2.000, 3.000 entreguei, mas rapaz, hoje eu ganho $15.000 por mês, eu não consigo entregar a primícia, dízimo, não consigo. Aí o pastor: não, vou orar por você, vem cá, Senhor, corta o salário desse homem, diminui isso. Dá um desemprego para ele. Não sei se é piada, mas se eu conhecesse, eu teria dito para o irmão: vou orar por você para Deus diminuir teu salário, para você ser livre. Para você ser livre. Se é o pouco que te liberta, então vai para o pouco, pô. Talvez pouquinho você vai dar a oferta da viúva pobre. Com dinheiro você se atrapalha. Mas os nossos bens são sementes. Você diz amém ou não amém? 1 Coríntios 9:11 vai dizer: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais. Paulo não recebeu o recurso em Corinto, não sei se vocês sabem disso, mas ele conhecia o princípio claramente. Ele nunca deixou de ensinar o princípio. Ele não quis, por uma razão pessoal, que depois, se você ler esse livrinho aqui, não vou te contar, tu vai descobrir porque que Paulo não recebeu em Corinto e não recebeu também em Tessalônica. Mas ele tinha as razões dele, os motivos dele. Amém? Porque Gálatas 6, 6, 7... Olha o que vai dizer Gálatas 6, 6 e 7. Olha aqui o que vai dizer. Aquele que está sendo instruído na palavra faz o quê? Compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Olha que coisa forte. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilha com aquele que está instruindo ele todas as coisas boas. Não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, quando ele fala da semeadura, ele está falando da relação de você dar e receber um ensino, né? E rapidamente, eu falar 3 coisas sobre o princípio da semeadura, antes da comidinha. Só para você guardar. Diga comigo: você colhe o que planta. Você colhe o que planta. Ah, Franco, isso é lógico. Não. Tem um monte de gente querendo colher o que ela não plantou. Quer colher o que nunca plantou. Inclusive, tem gente que é cara de pau, né? Segundo princípio. Diga segundo princípio. Diga: semeia primeiro, colhe depois. Diga: semeia primeiro, colhe depois. Ah, mas é óbvio. Não é óbvio, irmão. Eu conheço gente que está pedindo a Deus dinheiro para semear. Não, se eu ganhar na loteria, eu vou dar o dízimo. Larga de ser cara de pau. Primeiro tu semeia, depois tu colhe. Não é, me dá dinheiro para eu fazer. Não. Ser fiel no pouco e Deus te coloca sobre o princípio da semeadura. Primeiro você semeia, depois você colhe, pô. 3. Diga 3. Você colhe mais do que planta. Sempre mais. A colheita sempre é maior do que a semeadura. Amém? Onde é que você extraiu esses princípios? A natureza ensina, mas a Bíblia também diz a mesma coisa. Gênesis 1:11. Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Então, o que você planta, você colhe.
é sempre segundo a espécie. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Nessa ordem. Semeia, colhe, semeia, colhe, semeia, colhe. Salmo 126, 5, 6. Vocês conhecem bem lá. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, eles voltará com júbilo trazendo os seus fiz sempre maior. Amém? E amanhã eu vou entrar num outro assunto com vocês. Eu não consegui, mas vou entrar. Vamos lá. Vou falar o que semear. Pode ser? Vocês me lembram disso? O que semear?